O Brasil possui uma única cordilheira, que corta o estado de Minas Gerais de norte ao centro, chamada Serra do Espinhaço, importante patrimônio de Minas Gerais e declarada Reserva Mundial da Biosfera. A Serra do Espinhaço se abre em uma deslumbrante cadeia de montanhas, que é comumente chamada de quadrilátero ferrífero. Já os ambientalistas, entretanto, a denominam quadrilátero aquífero, devido à sua incrível capacidade de absorver e armazenar, nessa imensa caixa d'água de ferro, uma riqueza de gigantescos mananciais que são divisores de águas das principais bacias mineiras importantes para o Brasil, como a do Rio Doce e o Rio São Francisco, por exemplo. Atravessando essa serra, a Estrada Real, por onde eram escoados o ouro, pedras preciosas e todos os minérios do Brasil para a Europa, no período colonial, essa rota é hoje uma das principais atrações turísticas de Minas Gerais. Com mais de 1.600 quilômetros de extensão, a Estrada Real tem grande importância histórica para o Brasil. Resgata a cultura e a memória de nosso passado em suas montanhas e nas arquiteturas coloniais dos municípios por onde passa até o litoral. Rodeado por serras, morros, rios e cachoeiras, o Cerro, município localizado na Serra do Espinhaço e no início da Estrada Real, integra a bacia do Rio Doce e do Rio Jequitinhonha, onde este rio nasce. Hoje, o Cerro é um grande polo de turismo ecológico, cultural e histórico em Minas Gerais. Possui 7 comunidades quilombolas e várias comunidades tradicionais. Um povo que ainda mantém suas tradições vivas, suas festas coloridas e suas riquezas naturais preservadas. O saber ancestral das plantas medicinais, dos raizeiros, das parteiras, benzedeiras e dos agricultores tradicionais traz a esse povo um forte sentimento de pertencimento à terra. Ali, a tradição cultural é riquíssima, com suas diversas manifestações populares preservadas, através de festas, celebrações e rituais que são passados de geração em geração. Dentre essas manifestações culturais estão as festividades de Folia de Reis, do Congado, a festa de Nossa Senhora do Rosário e a realização de festivais gastronômicos, culturais e cinematográficos. A cultura culinária do Cerro é muito bem reconhecida e apreciada por toda parte. O queijo produzido na região é considerado um dos melhores queijos do mundo, já premiado diversas vezes na França e em outros países. Mas a região tem sido alvo de muita ganância e cobiça de mineradoras. Caso se instale projeto de exploração no território do Cerro, pode ser extinta toda essa riqueza ambiental e cultural em poucos anos. Foi dada pelo CODEMA, Conselho de Defesa Ambiental do Cerro, com o aval da Prefeitura Municipal, conformidade de exploração mineral para o projeto minerário de Herculano, um processo cheio de irregularidades, passando por cima da população e dos quilombolas, que não foram consultados, conforme a dita Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção internacional de direitos humanos, um tratado que foi ratificado pelo Brasil e, por isso, obrigatório no país. Também o presidente da Câmara dos Vereadores do Cerro engavetou a revisão do plano diretor do município, que já deveria ter sido aprovado há alguns anos, pois seria a garantia de não instalação de mineradoras na região hídrica demandada pela Herculano e que anteriormente foi demandada também pela Anglo-América,
com exatamente o mesmo projeto que foi negado em 2015. Apesar de recomendações do Ministério Público, que é o órgão responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade civil, recomendando que não fosse emitida essa carta de conformidade, com provas de que se basearam em documentos e mapas manipulados pela empresa. Mas, para se adequarem aos seus interesses, a Justiça e o Poder Público foram coniventes, tanto em escala municipal, estadual e federal. A partir de vários estudos feitos por especialistas de universidades federais, já se sabe que essa mina irá impactar e contaminar os recursos hídricos do município. E, além disso, como já vimos em todos os municípios onde as grandes mineradoras se instalam, trazendo uma enorme quantidade de trabalhadores de fora, gerando aumento da violência na cidade, degradação social, criação de loteamentos precários, além da ruptura com o modo de vida tradicional. Além desses problemas irreversíveis, a região sofrerá impactos na riquíssima diversidade de espécimes da flora e fauna, incluindo uma espécie de bromélia endêmica que no planeta só existe nesses campos rupestres ferruginosos da área pretendida pela mineração. Tudo isso por ganância de alguns, ou promessas vazias de um falso progresso predatório, que é baseado na extração de recursos finitos e simplesmente irreparáveis. É necessário termos o bom senso e prezar para que as águas desse lugar sagrado se mantenham vivas e para que os povos sejam ouvidos e respeitados. Apelamos então para que se agreguem movimentos nacionais e internacionais anunciando a nossa vontade e escolha de preservação. Pedimos também aos acionistas dessas mineradoras que tenham consciência da gigantesca destruição e violência que estão incentivando. Diante de tudo isso, vemos que o modo econômico da mineração no Brasil não traz progresso, e sim o atraso. Há um antigo provérbio indígena que diz: quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, aí vocês vão entender que dinheiro não se come. Que nós possamos escutar e compreender essa verdade agora, enquanto ainda temos árvores verdes, rios cristalinos e montanhas grandiosas. Em prol da proteção do cerro e das águas das quais dependemos para viver.